Olá, eu sou Ivan Lima e é um prazer ter você aqui. Uns dizem que elas devem ser totalmente abolidas e combatidas. Já outros, que as drogas devem ser legalizadas e controladas pelas autoridades. E eu não vou opinar sobre isso, mas sim contar para você os efeitos que um dos tóxicos mais famosos e usados no mundo faz no seu corpo, o LSD. Vamos lá? Antes de falar sobre os efeitos dessa substância, eu preciso te contar antes sobre a história dessa droga. Tudo começa há muito tempo, mais do que você pode até esperar. No ano de 1938, Albert Hofmann, um químico nascido na Suíça, trabalhava em um laboratório farmacêutico e era responsável por descobrir novas substâncias que poderiam ter efeitos medicinais. No dia 16 de novembro daquele mesmo ano, Hofmann estava isolando substâncias que compunham um fungo, buscando algum princípio ativo que seria capaz de impedir hemorragias em trabalhos de parto. Ele conseguiu isolar uma substância chamada de ácido lisérgico. No entanto, ela sozinha não causa nenhum efeito alucinógeno. Todavia, mais uma vez, o trabalho do químico não se limitou apenas a isolar a substância. Ele continuou a trabalhar nessa matéria, adicionando a ela outros químicos para tentar atingir seu objetivo de descobrir um novo remédio. Hofmann realizou esse procedimento de adicionar outras substâncias ao ácido 24 vezes. Na 25ª tentativa, ele adicionou uma substância chamada dietilamina e assim surgiu a dietilamida de ácido lisérgico, ou, como ficou conhecido, com sua sigla em inglês, o LSD. Naquele dia, um pouco dessa substância caiu acidentalmente no braço de Hofmann, que sentiu levemente os efeitos da droga. Porém, como ela não servia para impedir nenhum sangramento, o químico resolveu arquivar seus resultados daquele dia. Muitos anos depois, Hofmann decidiu que aquela descoberta precisava ser investigada melhor. No dia 16 de abril de 1943, o químico sintetizou o composto mais uma vez. Dessa vez, ele manuseou a substância com as mãos e, sem querer, passou o elemento em seu próprio rosto, descobrindo assim, pela primeira vez na história da humanidade, os efeitos do LSD. Conforme ele, após sentir uma grande inquietação, foi obrigado a deixar o trabalho e ir para casa. O que sentia não era, conforme suas palavras, ruim. Uma sensação de bem-estar dominava seu corpo e, quando fechava os olhos, surgia em sua mente uma série de formas e luzes coloridas. Hofmann, ainda mais impressionado com o que havia descoberto, resolveu no dia 19 de abril, 3 dias depois de ser a primeira pessoa do mundo a experimentar a droga, tomá-la mais uma vez, agora de maneira proposital. Ele engoliu cerca de 250 miligramas de LSD. Essa quantidade, conforme seus cálculos na época, era o máximo que um ser humano poderia consumir. Só que ele errou bem feio, já que nos dias de hoje só se consome 20 miligramas da droga no máximo. Ou seja, Hofmann, naquele dia, errou o valor em mais de 10 vezes. Embora você possa estar achando que o resultado disso foi um verdadeiro desastre, saiba que não foi bem assim. Apesar de o químico realmente ter ficado extremamente doidão, como se diz por aí, esse dia se tornou uma espécie de símbolo para uma coisa bem inesperada. Acontece que após começar a sentir os efeitos do LSD no seu corpo, que estavam bem violentos, devido ao fato dele ter tomado uma superdose da droga, Hofmann percebeu que não conseguia trabalhar. E mais, achou que estava de alguma maneira ficando doido. De fato, ele estava. Só que não da maneira como ele esperava, não é mesmo? Brincadeiras à parte, após começar a passar mal, o químico pediu que um colega de trabalho o levasse para casa,
Acontece que o ano era 1943, ou seja, a Segunda Guerra Mundial estava acontecendo em seu ponto máximo. E por conta das regras de racionamento, os cidadãos não podiam usar carro. A saída encontrada por eles foi ir de bicicleta. Essa viagem de Hoffman foi relatada em seu livro, e devido à fama que essa história ganhou, o dia desse evento, 19 de novembro de 1943, é considerado no mundo todo, até hoje, como o Dia da Bicicleta. Acredita nisso? Nesse dia, ao redor do globo, a comemoração acontece com ações que incentivam o uso de transportes que não usam combustíveis fósseis. Além disso, como você deve bem saber que após essa data a droga foi se popularizando, ela atingiu seu auge na década de 60, embalada pelo movimento hippie. Ironicamente, a CIA, Polícia Secreta Americana, na década de 50, também fez testes com as drogas. E acredite ou não, em seres humanos, sabia? Agora que você sabe a história um tanto quanto incrível da descoberta do LSD, vamos falar um pouco mais sobre a droga de fato. A substância, também chamada de 25, é considerada o tóxico com maior poder de reação no cérebro. Lembra quando eu falei da quantidade que as pessoas geralmente tomam? Pois bem, apenas 20 miligramas são suficientes para deixar uma pessoa, como podemos dizer, pirada. Ela é absorvida muito rapidamente pelo sistema nervoso, principalmente por um receptor específico chamado de 5-HT2A. Esse receptor se encontra no sistema serotoninérgico, responsável pela criação e pela regulação da serotonina. Ela, por sua vez, é a encarregada de regular o nosso humor, principalmente em relação à felicidade. Fisicamente falando, a pessoa que usar LSD vai se sentir eufórica e relativamente agitada. A noção de tempo e espaço também é geralmente deturpada. Horas podem se passar e a pessoa sob influência da droga pode achar que se passaram alguns minutos. Um corredor largo pode, de repente, virar um caminho estreito e vice-versa. Além disso, a pessoa pode ter alucinações ou ainda delírios sonoros, que seria escutar sons que não estão sendo emitidos no ambiente. Outro efeito é conhecido como sinestesia, algo que pode ser meio difícil de explicar, mas vamos tentar. Por exemplo, uma pessoa que está sob efeito do 25 pode vir a sentir o cheiro de uma música ou ainda ter a sensação de que ela está conseguindo enxergar com os próprios olhos essa música. Em outras palavras, a sinestesia é uma confusão nos sentidos, ou ainda a combinação deles. Isso tudo que eu falei são efeitos normais de drogas alucinógenas, das quais o ácido lisérgico faz parte. Porém, se essa viagem será boa ou ruim, depende de vários fatores. Agora, antes de falar sobre isso, deixa eu te falar sobre um outro termo, que se chama política de redução de danos. Vou te explicar na prática. Você com certeza já escutou a frase, se beber, não dirija. Isso é a redução de danos na prática. Afinal, conforme sociólogos que estudam e divulgam esse tipo de prática, as pessoas vão beber de qualquer forma. Por isso, é preciso que estejam bem cientes dos possíveis danos e malefícios que as drogas trazem. Em relação ao LSD e sobre ter uma viagem boa ou ruim, tudo isso depende muito do estado emocional e psicológico em que a pessoa se encontra. Além disso, é importante que ela esteja hidratada, que tenha se alimentado antes e que também não misture com outras drogas, como, por exemplo, o álcool. Ainda dentro da redução de danos, o usuário da droga precisa saber também de seus malefícios e consequências. Para além da possibilidade de ter um efeito negativo, a pessoa pode se sentir mal depois de ingerir a droga, sentindo euforia, pânico e até mesmo uma sensação de morte iminente.
Seu uso repetido pode levar a um desequilíbrio no corpo e, com o tempo, levar a problemas psicológicos como transtornos de personalidade, ansiedade, depressão e até mesmo esquizofrenia. Comenta aqui pra gente se tem alguma experiência com LSD e como foi. Eu fico por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!